Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu vim trazer aqui mais um vídeo para o centro de pesquisa e nesse vídeo eu gostaria de explicar um pouco sobre o equinócio no conceito da Terra plana ou na realidade, já que no modelo do globo essa questão seria praticamente inviável, já que você consegue, por exemplo, reproduzir a sombra, né? Mas você não teria as condições de reproduzir o fenômeno completo, que são o giro que seria a Terra, né? Supostamente o giro da Terra, e essa força gravitacional segurando os objetos, isso com a rotação e translação. Você não teria condições nenhuma de reproduzir isso. Então, o ponto positivo para o globo seria a sombra, o ponto negativo seria para a Terra plana, seria a sombra no caso, positivo seria para o globo. Mas se a gente for tentar de uma forma mais coerente entender que isso é possível em uma Terra plana, a gente vai conseguir então mensurar isso e colocar para que as pessoas possam tirar as suas conclusões, tá? Então, uns meses atrás, no meu outro canal, eu fiz uma filmagem, fui no local e peguei também essa circunferência do que seria esse trópico, o trópico do Equador, essa linha imaginária, né, onde exatamente nesse dia nós temos aí um período em que o dia é igual à noite, né, que seria uma espécie de equilíbrio, por isso que o nome equinócio está relacionado também a isso, que é um dia onde você vai ter um dia igual com a noite. Então, para muitos, né, isso aí foi utilizado contra a Terra plana, falando sobre a questão das variações das sombras. E eu já tinha apresentado no antigo canal, mas como houve a necessidade, eu acabei fazendo com que os vídeos ficassem ocultados, tá? E resolvi criar outro canal sobre Terra plana e também outros assuntos, tá? Não propriamente Terra plana, tá? Eu tenho muitos motivos para me explicar isso, mas se vocês quiserem se inscrever no meu novo canal, ele vai estar na descrição aqui, o link, tá bom? Então, a gente sempre está trabalhando com aquelas pessoas que são mais maduras, espertas e que simplesmente não fazem como muitos fazem, apenas servem como massa de manobra, né? E eu não quero isso de modo algum. Quero que cada pessoa que esteja aqui com a gente tenha a liberdade de pensar e saber decidir o que quer realmente da vida, né? Pois bem, sem muitas delongas, vamos a essa explicação. Então é o seguinte, pessoal. No conceito da Terra plana, não sei se vai dar para visualizar bem aqui, eu fiz uma espécie de linha imaginária aqui, tá? Eu vou tentar aproximar ao máximo aqui e melhorar também a iluminação, que não é essas coisas, mas a gente está fazendo aqui o que a gente pode para tentar facilitar aí a explicação. No conceito da Terra plana, havia um problema com relação ao Sol, porque se o Sol ele está, digamos, nessa posição aqui, eu vou fazer aqui uma marcação aqui, se ele está nessa posição, o equinócio então para o início do dia, que seria praticamente a metade, você dividiria esse círculo aqui em duas partes, né? O equinócio ele apresentaria uma sombra diferente naquele monumento lá em Macapá, né? Apresentaria uma sombra diferente, uma variação dessa sombra ao longo do dia. E você perceberia também com a altitude do Sol, a digamos 5.000 quilômetros, essa média aí, que haveria então uma curva significativa dessa sombra ao longo do dia, né? O que muitas pessoas colocaram isso então como algo que reprovasse o modelo, tá? Eu espero que esteja dando para entender aí, porque daria para me fazer no computador também, mas eu acho melhor assim para ficar mais fácil de você tentar compreender. Então o que ocorre aqui, pessoal?
Aqui é um grave erro que muitas pessoas da Terra plana mesmo tentaram explicar esse fenômeno e acabaram errando isso, né? Porque primeiro é o seguinte, o Sol estando lá, digamos, a 5.000 quilômetros e tal, mas aí você teria que calcular todo esse perímetro aqui, né, que seria esse círculo, essa linha imaginária dentro do conceito da Terra plana, e o tamanho também do monumento, né? E aí você então poderia trabalhar esse monumento em escala, tá? No tamanho que eu estou fazendo aqui esse círculo, eu tenho esse perímetro aqui. Se eu for colocar esse monumento aqui em escala, obedecendo a escala desse perímetro, esse monumento vai ficar invisível. Eu não vou ter condições, embora utilize aqui a minha máxima possibilidade humana para enxergar, mas eu não vou conseguir enxergar o monumento, que ele vai estar invisível. Em muitos experimentos feitos por até terraplanistas mesmo, colocavam alguns objetos, né, e esses objetos acabavam ocasionando sempre uma curva significativa, o que acabava reprovando então esses testes, porque as pessoas eu acho que alguns não analisaram essa questão, e toda a questão está exatamente na escala, em você trabalhar uma escala. E essa questão de você reduzir esse tamanho, colocando ele em escala, você vai reduzir todos os objetos também que estão envolvidos no fenômeno. E aí você vai entender que isso aqui, se eu fosse colocar nesse tamanho aqui, ficaria invisível. Eu acho que até com um microscópio eu não teria condições aí de observar o que seria o movimento da sombra. Então o que ocorre, pessoal? Quando o Sol ele vem desse trópico, que seria um trópico menor de Câncer, né, ou então ele sairia então desse outro trópico, que é o trópico de Capricórnio, para chegar aqui no evento do equinócio, o que ocorre? À medida que esse Sol vem de um trópico ao outro, ele vai circulando, ele não chega numa linha dessa aqui e permanece aqui nitidamente alinhado com essa posição dessa linha imaginária. À medida que ele vem do norte, chega um momento em que ocorre o fenômeno, ele está alinhado, né? Mas a grande maioria não faz esse tipo de questionamento, né? Aí o Sol se alinha, passa algumas horas ali, e depois o Sol então parte para uma região, seria mais nessa questão aqui, seria o norte, né? Se fosse um círculo menor aqui, seria o norte. E aí então o Sol chega nesse perímetro, né, no norte, e depois ele retorna. Quando ele vai alinhar-se com essa linha imaginária, no Trópico do Equador, ele vai e parte mais para o sul. Então vai chegar um momento em que ele vai se alinhar e vai chegar um momento que ele vai sair mais para o sul, que ele vai aumentando esse circuito até ele chegar então, até chegarmos no outro evento, né? E essa é a questão que as pessoas deveriam analisar melhor. Então ocorre todo esse evento aqui de movimento do Sol. Quando o Sol chega nesse ponto, nessa linha imaginária no Trópico do Equador, vai chegar um momento em que ele vai sair, ele vai mais para o sul. Isso dependendo do equinócio, né? Ele vai para o sul ou vai para o norte. Então, obviamente que essa sombra aqui, ela poderia ser regularizada, mas utilizando apenas essa questão da luz do Sol, né, a projeção dessa luz, e o objeto, que seria muito pequeno. Agora, se eu for trabalhar também a questão atmosférica, eu vou ver que esse Sol ele trabalha em conjunto com essa atmosfera. Por isso que quando o Sol está nessa posição aqui e o observador está aqui no início do dia, ele vai começar a ver o Sol. Agora, esse Sol para o observador é um Sol aparente. É o primeiro Sol que ele vai observar, esse Sol aparente. Se você for analisar nas imagens do estelário, os dados que ele produz, ele mesmo destaca que é o Sol aparente nos próprios dados. Então, a gente vai ter que entender essa questão aí, que o Sol trabalha em conjunto com essa atmosfera. Não existe a possibilidade dessa luz ela ser apenas trabalhar
sem essa questão da atmosfera. Não é à toa que se você está dentro de um local, você está dentro da sua casa fechada, você vai observar que o sol, a luz do sol, ela vai entrar naquela região ali, em lugares que, se fosse à noite, a luz da lua não entraria, porque o sol tem concentra ali uma energia mais com maior potência, né? E no caso aí você iria observar então esse sol ele entrando em várias áreas, iluminando áreas que à noite isso não ocorreria. Exatamente por quê? Porque entre nós e o sol está essa atmosfera, essas camadas que elas fazem com que haja então essa propagação da luz dentro da Terra plana. Então o que ocorre basicamente é isso no evento. Agora, outro ponto é: o objeto é muito pequeno em relação a essa circunferência aqui, ó. O objeto é muito pequeno. Se você for colocar o objeto em escala para o objeto ficar visível, você vai ter que fazer um círculo muito grande. Então eu praticamente coloquei na escala de cada 1 centímetro 1 quilômetro nessa escala. Eu fiz então, fui no local, cassei um local limpo, né? Coloquei a marcação e tudo, e fiz as medidas para pegar apenas uma região dessa, né? E saber como é que a luz ia se comportar fazendo essa curva e colocando então o objeto em escala, né? Que seria o monumento em escala. E quando eu fiz isso, eu trabalhei a luz em escala, eu percebi que o objeto não produz curva, mesmo sendo trabalhando-se nessa questão do Sol fazer uma curva, né? E aí eu percebi que o objeto você não tinha a percepção de observar ali, de verificar que houve uma curva. Por quê? Porque esse círculo aqui é muito grande para a altura daquele objeto. Então praticamente a curva é nula, mas há sim uma pequena curva, como houve já fatos e imagens do local lá mesmo que apresentaram então variações em que o Sol já estava chegando mais ao sul e chegando mais ao norte, tá? Então basicamente é isso. O fenômeno do equinócio na Terra plana é explicado em escala. O Sol trabalha em conjunto com a atmosfera e nesse período o monumento em relação a essa circunferência aqui é muito pequeno para que ele possa apresentar uma curva como como as pessoas do globo defendem, né? Que haveria, tinha necessidade de se haver uma curva significativa na sombra, e há essa curva significativa. Agora ela não é percebível porque o objeto é muito pequeno em relação a essa circunferência, tá? Outra coisa que as pessoas podem dizer: não, mas se o Sol está nessa posição aqui, digamos a 45 graus em relação a esse objeto aqui, então você teria que ter uma pequena curva, uma curva aqui a partir do início do dia até o meio-dia. O meio-dia ele deveria se alinhar e à tarde então ele deveria fazer uma curva. Mas o que ocorre é o seguinte: como nós já explicamos no início, né, esse conjunto, essa iluminação do Sol, quando ela chega nesse ponto aqui, que seria o início do dia, né, quando ela chega nesse ponto aqui, esse aqui seria o primeiro ponto a ser iluminado. E praticamente a atmosfera que está trabalhando em conjunto com essa luz aqui, que está permitindo então que essa luz ela chegue em locais praticamente inacessíveis, né, que se fosse a luz da Lua não chegaria, essa atmosfera que vai fazendo esse ponto de equilíbrio. Agora também eu não posso também ser injusto aqui, dizer que, ou fazer a afirmação que a luz ela faria então uma espécie de curva aqui. Isso não ocorre, né, como muitas pessoas podem descrever, mas a própria luz em conjunto com a atmosfera ela vai se dobrar, ela dobra. Agora não quero dizer que o Sol estando nessa posição a luz está se dobrando, apenas o objeto é muito pequeno em relação ao Sol e a esse círculo aqui, ó, essa circunferência aonde
ocorre então esse fenômeno, né? Que inclusive em Macapá o objeto, primeiro, várias contradições que a gente encontrou aí com relação às pessoas que utilizavam esse argumento, é que o objeto estava no local, a sombra ia milimétrica e depois a sombra já não ia mais milimetricamente, o objeto estava fora do local e tal, e muitas coisas que eles acabaram apresentando após observarem que as coisas não funcionam como eles pensam, né? Então, praticamente é isso. O Sol trabalha em conjunto com a atmosfera e o objeto aqui é muito pequeno em relação a esse círculo. Se a sombra apresentar uma variação, fica praticamente imperceptível, a não ser que você colocasse lá um drone pela manhã, né, fizesse um time-lapse lá de 12 horas e você pudesse medir nitidamente o início do local, né, onde seria a sombra, até o final. Então praticamente seria uma coisa, você teria que ter um bom investimento para você fazer isso. E além do que, você vai encontrar, às vezes em eventos do equinócio, o Sol vai se alinhar, digamos, 10 horas do dia, e aí ele vai sair então às 3 da tarde, e ele passa, como eu falei no início, ele apenas passa um período em que ele se alinha e depois ele acaba saindo dessa região, tá? Então é isso, pessoal, espero ter explicado aqui para vocês e nós estamos aí juntos. Aqui no Centro de Pesquisa a gente vai trazer outras coisas aí, a gente já está organizando. Agora no meu canal lá eu vou explicar também algumas coisas, como o fato, né, da gente ter uma certa dificuldade para a gente poder trabalhar, mas o restante a gente está superando aí, e graças ao apoio de vocês, né, de cada pessoa desperta aí que está lutando para levar essa verdade a mais pessoas, tá bom? Abraço a todos e até o próximo vídeo.